Boa tarde, Leandro. Tudo bom? Olá, boa tarde, Jorge. Boa Tudo tarde bem, a né? todos. Tudo jóia e É, você? hoje já é a nossa segunda live aqui no Portal Acessa, né? De manhã nós fizemos uma sobre Outubro Rosa e agora a gente vai falar sobre planejamento tributário. Leandro Albino é nosso colunista, né, de gestão de negócio. Queria que você se apresentasse para quem está online e depois, né, quem vai assistir depois no YouTube também. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Agradeço a presença, né, de todos em nossa live. Primeiramente, né, agradecer, Jorge, por seu convite, né, para participar dessa live, com mais esse assunto aí tão importante aí no dia a dia das empresas, né, que é o planejamento tributário. Bom, eu sou o Leandro Albino, né, eu sou contador, né, formado em ciências contábeis, com experiência aí de quase 25 anos na área contábil e na área fiscal, e sou diretor da Albino Oliveira Consultoria Empresarial. Tá? Então, o nosso foco na consultoria é ajudar as empresas realmente nesse emaranhado, né, legislativo, nesse emaranhado fiscal e otimizar Sim. resultados. Né? Então, o objetivo hoje é otimizar resultados, gerar mais recursos para empresas nesse momento tão difícil, né, que todas têm passado, aí, principalmente com Sim. relação à pandemia. Né? Com certeza. Ô, Leandro, o que é um planejamento tributário? Desculpa, Jorge, não te ouvi. O que é um planejamento tributário? Então, planejamento tributário, né, ao contrário do que a maioria das pessoas, né, associam, ele não vai se limitar somente à análise aí de regimes de tributação. Tá? Então, planejamento tributário ele nada mais é do que um estudo, né, a análise de várias formas possíveis, tá, de várias configurações. Seja, Sim, né, falando de regime de tributação, seja falando de um imposto especificamente, seja falando da forma de organização da empresa, se eu vou organizar a empresa na forma de grupo societário, eu posso ter uma empresa em um regime, ter outra empresa em outro regime. A gente está falando também, às vezes, da formatação de operações dentro da empresa, que vão gerar diferença aí na tributação. Então, o planejamento tributário, ele vai alcançar, sim, a análise de regimes de tributação, né? sim, Simples, presumido, lucro real, aí obrigatoriamente, mas existem uma série de outros mecanismos e outras análises que vão estar inserindo o planejamento tributário no dia a dia da empresa, ok? sim, sim. E quais as principais diferenças entre esses regimes de tributação? Ok. Então, assim, a primeira questão, né, que você tem que ter conhecimento, né, e entender são as diferenças, né, essas principais características entre os regimes e as diferenças entre cada um. Né? Então, nós temos hoje o Simples Nacional, né, para as pequenas e médias empresas. Então, a característica do Simples qual é? Ela é o recolhimento de forma simplificada e unificada de todos os tributos. Tá? Então, por exemplo, numa empresa normal, você vai recolher o PIS, a COFINS, Imposto de Renda, CSL, INSS, IPI, ICMS, tudo separado. Né? No Simples Nacional, você vai recolher todos esses impostos, mas eles vão ser recolhidos dentro da mesma guia do Simples Nacional. Tá? Então, não é que você trocou aqueles impostos pelo Simples, na verdade, você está recolhendo todos de forma agrupada dentro do Simples Nacional. E aí, o Simples Sim, Nacional, você tem, né, o limite de faturamento para adesão, isso, que é até 4 milhões e 800 ao ano. Então, são 400 sim, mil reais ao mês de faturamento. Então, a empresa que oferir até 400 mil reais de faturamento ao mês, ela pode aderir ao Simples, né? A gente tem algumas exceções lá na legislação do Simples que vedam determinadas atividades, como factoring, bancos,
Então, assim, o Simples antes era muito mais restritivo, tá? As atividades que poderiam aderir do Simples. Isso veio mudando, foi aberto, foram criadas novas tabelas, né? Mas é importante que se verifique se a sua atividade pode estar dentro do Simples Nacional. Então, como eu disse, o Simples ele é muito mais simples com relação ao recolhimento, tá? Mas tem uma série de questões que a gente tem que observar no Simples Nacional e cuidados, por quê? A legislação, quando ela aumentou o limite, né, de faturamento para adesão, que era de 3.600.000 para 4.800.000, ela criou uma nova faixa dentro do cálculo do Simples. Então, as empresas que ultrapassarem esses 3.600.000 ao ano, ou 300.000 ao mês, elas vão ter que pagar o ICMS fora do Simples Nacional. Então, essa é uma questão importantíssima para se analisar e que as empresas têm que ficar atentas, porque quando ela vai chegando perto do faturamento de 3.600.000, pode ser que outro regime já seja mais vantajoso do que o Simples. Tá? Então, o Simples Nacional nem sempre será a melhor opção. Depende exatamente das atividades, né? Da gente analisar as operações da empresa. A gente tem outro complicador aí no Simples, que é o ICMS substituição tributária. Ele não está incluído dentro do Simples, Jorge. A maioria dos estados criaram, né, dentro da sua legislação, né, a atribuição do ICMS-ST, e o Simples não está incluído, o ICMS substituição tributária não está incluído dentro do Simples. Então a empresa paga o Simples, muito embora ela vai abater o ICMS que está dentro lá do Simples, uma alíquota menor, o ICMS substituição tributária acaba aumentando o encargo tributário da empresa do Simples. Tá? E temos também a chamada antecipação do ICMS, que é uma outra grande diferença do Simples em relação aos outros regimes, que é exigida na compra de fora do Estado, a antecipação do ICMS, que na verdade, uma diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Então, é como se você tivesse que pagar uma diferença de alíquota sobre tudo que você compra de fora do Estado. Então, vou fazer uma conta aqui, comprou de São Paulo, 12%, eu vou vender aqui dentro, a alíquota do meu produto é 18%, então em toda compra de fora do Estado eu tenho que pagar essa diferença de alíquota de 6%. Então, isso onera também bastante as empresas no Simples Nacional. Então, são os dois pontos negativos que a gente tem que analisar no Simples quando a gente está falando de planejamento tributário, que é a carga do ICMS-ST e do ICMS antecipação. Tá? E aí a gente passa o lucro presumido. Né? Qual que é a diferença do lucro presumido para o Simples Nacional? No lucro presumido, eu vou ter o cálculo dos impostos e o recolhimento de forma segregada e unificada. Tá? Então, eu vou ter que calcular cada imposto separadamente e recolher em guias separados. Né? Então, no lucro presumido, né, o que dá nome a esse regime de tributação federal é a forma com que se calcula o imposto de renda e a CSL. Então, o imposto de renda e a CSL ele vai incidir sobre um percentual presumido de lucro que está estabelecido na legislação fiscal. Tá? Então, como, por exemplo, a atividade comercial e industrial, a legislação estabelece que a base de cálculo, o lucro presumido, vai ser de 8%. Tá? Então, como que a gente vai calcular? Eu faturei um valor X, vou calcular 8% sobre esse valor, esse 8%, esse resultado vai ser a minha base de cálculo do imposto de renda. E aí eu vou incidir o imposto de renda e a CSL sobre as alíquotas normais. Né? Então, o lucro presumido, né, como o nome diz, o cálculo é sobre esse lucro, esse percentual de presunção de lucro pré-estabelecido. Na prestação de serviço, né, a gente tem um percentual de 32% de presunção de lucro. Então, ele é muito mais alto que na indústria, no comércio. Então, isso gera uma tributação maior aí do imposto de renda da CSL para as empresas prestadoras de serviços. Tá? Com relação aos outros tributos, nós vamos ter que fazer o cálculo todo separado. Aí vai se destacar o seguinte, em relação ao Simples Nacional, eu tenho a diferença do INSS, tá? Porque no Simples eu recolho só o que é descontado do funcionário, okay?
E quando eu vou para o lucro presumido, eu saio do simples, eu tenho que recolher a contribuição previdenciária patronal. Então, esse acaba sendo um encargo que onera demais as empresas, né? Então, vou pagar em média aí 28,8% de INSS patronal sobre a minha folha de pagamento. Então, quase 30% da folha eu pago como encargo dentro da contribuição previdenciária, tá? Então, é um custo tributário relevante e uma das questões que a gente tem que analisar nesse comparativo entre regimes de tributação, perfeito? Um outro detalhe também, quando você sai do simples e que onera, o segundo ponto que acaba onerando demais as empresas fora do simples, é o ICMS. Então, o ICMS fora do Simples Nacional, ele é recolhido no sistema que a gente chama de débito e crédito. O que quer dizer isso? É o sistema não cumulativo, né, de recolhimento de impostos. Então, a empresa vai destacar o ICMS nas suas notas fiscais e ela vai se debitar desse ICMS destacado nas notas, mas ela também vai ter direito a se creditar do ICMS das entradas, né, das compras. Então, o ICMS a recolher vai ser a diferença entre o que ele debitou de ICMS nas suas notas de saída, menos os créditos ICMS, perfeito? Então, os dois pontos, né, vamos colocar assim, críticos, quando uma empresa migra do Simples Nacional, por exemplo, para o lucro presumido, INSS e ICMS, tá? Então, a gente tem outros mecanismos, né, dentro do planejamento tributário para tentar reduzir o impacto, né, vamos falar um pouquinho mais à frente de alguns, mas para tentar reduzir o impacto desses impostos na saída do Simples Nacional. Um outro detalhe no lucro presumido é que o PIS e a COFINS eles são calculados no regime cumulativo. O que isso quer dizer? Eu vou calcular ele diretamente sobre a minha receita e não tenho direito ao aproveitamento de créditos. A legislação não prevê o aproveitamento de créditos nesse caso, tá? Então, hoje, por exemplo, as alíquotas de PIS e COFINS são 0,65% e 3%, então totalizando 3,65% sobre a receita, ok? E aí a gente passa no lucro real, né? Então, hoje nós temos aí 3 regimes, muito embora são 4 regimes que eu tenho o lucro arbitrado, vou falar um pouquinho dele, mas os 3 mais comuns são o simples, lucro presumido e o lucro real. No lucro real, também, da mesma forma, né, como o próprio nome diz, né, lucro real, o imposto de renda e a CSL vão ser calculados sobre o lucro efetivamente apurado na sua escrituração contábil, ou seja, sobre o lucro realmente apurado, tá? Só que lá na legislação fiscal do imposto de renda, eu tenho que adequar esse lucro contábil sobre determinadas adições e exclusões. O que são essas adições? São despesas que eu considerei na minha contabilidade, que eu deduzi como despesa e abateu do meu resultado, que a Receita não aceita que seja abatido do imposto de renda. Um exemplo é despesa com brindes, com doações. Então, você pode fazer doação, você pode dar brindes, mas a Receita Federal não admite, o governo não admite que você use essa despesa contabilizada de brinde para bater a base de cálculo do imposto de renda. Então, você tem que adicionar, voltar com aquele valor de novo para o resultado, tá? Então, você vai apurar contabilmente qual é o seu lucro, vai fazer esses ajustes, né, o que a Receita não permite, e vai tributar o imposto de renda sobre esse lucro real, ok? Então, diferente do lucro presumido, que eu tenho um percentual de presunção, né, de lucro já pré-estabelecido, no lucro real eu vou usar o lucro efetivamente oferido pela empresa naquele período, tá? Então, vamos dar um exemplo, né? Uma empresa industrial, no lucro presumido, ela tributa sobre uma base de 8. Suponhamos que eu levantei o balancete e vi que a empresa teve 5% lá de lucro em relação ao seu faturamento. Então, o que isso vai gerar? No lucro real, o imposto de renda e CSL vão ser menores do que no lucro presumido. Por quê? O meu resultado efetivo, em termos percentuais, foi menor do que o percentual estabelecido na legislação para o lucro presumido. Perfeito? Só que aí eu tenho um problema. Né? Ficaria fácil
né, se a variável, a única variável entre esses dois regimes fosse o lucro, né, o percentual, o imposto de renda SSL. Mas aí eu vou para o PIS e COFINS, no lucro real, diferente do PIS e COFINS do lucro presumido, ele vai ser não cumulativo. O que isso quer dizer? Eu vou calcular um débito de PIS e COFINS sobre a minha saída e vou ter direito a um crédito de PIS e COFINS sobre determinadas entradas, custos e despesas. Tá? Só que a minha alíquota é majorada. Então, ela sai PIS de 0,65% lá no cumulativo, lá no lucro presumido, para 1,65% no lucro real. E ela sai de 3% para 7,6% de COFINS. Então, ele sai de 3,65%, a soma do PIS e COFINS no lucro presumido, para 9,25% no lucro real. Então, muito embora você possa aproveitar créditos, né, normalmente o que a gente vê é que essa majoração da alíquota, os créditos não compensam essa majoração de alíquota para equivaler a diferença ao lucro presumido. Então, normalmente, você pode ter uma empresa com prejuízo, tá? Então, a gente fala, uma empresa tendo prejuízo, olha, não, é melhor lucro real, porque ela está com prejuízo, eu não vou pagar imposto de renda CSL. Mas pode ser que ela tenha uma carga tributária maior no lucro real, mesmo tendo prejuízo, porque o PIS e COFINS dela vai ser muito maior do que o PIS e COFINS no lucro presumido. Tá? Então, por isso, né, nós temos que fazer o quê? Fazer uma análise detalhada, tá? Fazer uma recomposição, uma projeção de cálculos detalhada, aí, com o máximo de detalhes possíveis da operação da empresa, exatamente para a gente explorar esses pontos de diferença entre esses regimes de tributação e você conseguir enxergar qual é o melhor regime de tributação para aquela sua atividade, tá? Sim. Então, a diferença básica, né, entre esses três, no Simples eu tenho as alíquotas resumidas dentro da alíquota do Simples. No lucro presumido eu vou pagar todos os impostos fora do Simples, né, de forma segregada, individualmente cada imposto, e pagando sobre um percentual de presunção de lucro, no lucro presumido, e no lucro real eu vou pagar esses mesmos impostos todos de forma individualizada, mas calculando o imposto de renda CSL sobre o meu lucro efetivamente auferido, tá? Sobre o lucro real. Então, essa é a diferença básica, né, entre todos esses regimes de tributação. Sim, e dentro desses regimes, a empresa pode ter algum tipo de benefício diferente? Sim, então assim, dentro, né, o primeiro passo, né, conforme a gente falou, é analisar os regimes de tributação. Né? Então a gente precisa simular a tributação da empresa em cada regime. Além dessa simulação em cada regime, o que tem que ser observado? Tá? Eu tenho que buscar e analisar dentro da legislação de cada tributo a possibilidade de obtenção de incentivos fiscais. Tá? Então, quando você passa por lucro presumido ou lucro real, você vai cair no sistema normal. Vamos falar primeiro do ICMS, por exemplo. Tá? Então, eu estou no lucro presumido ou lucro real, eu vou pagar o ICMS pelo sistema débito e crédito, né? Conforme a gente discutiu. Dentro lá da legislação do ICMS, nós precisamos ver se no estado em que você está localizado, se existe algum benefício fiscal do seu ramo de atividade ou do seu produto. Então, a grande maioria dos estados hoje tem políticas de incentivos fiscais, né? Então, a gente ouve falar aí sempre da guerra fiscal. Então, assim, a gente tem estados que têm um volume maior de incentivos fiscais e estados com volume menor de incentivos fiscais, tá? Sim. Então, isso vai depender realmente de cada estado. Né? Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma política muito, pode-se dizer, agressiva, né, na captação de investimentos através da concessão de incentivos fiscais. Então, isso tem sido muito positivo aí para as empresas, tantas que estão, né, migrando do Simples Nacional e aí para reduzir o impacto do ICMS, né, fora do Simples Nacional, quanto as empresas que já estão instaladas,
né, que tem um encargo grande de ICMS, então é possível reduzir essa carga tributária para um recolhimento efetivo, né? Então, hoje, a gente tem, via de regra, né, a grande maioria dos produtos são taxados a 18%. Tá? Então, você paga 18%, destaca 18% na saída e aproveita crédito. Como a maioria das empresas de Minas, no caso, compra de fora do estado, eles vêm com crédito de 12% ou de 4% se for o produto importado. Então, isso resulta numa carga tributária do ICMS relevante. Tá? Então, quando você migra para incentivos fiscais, por exemplo, que vai reduzir a sua carga tributária para 3% efetivo, 1,5% efetivo, isso faz uma diferença muito grande. Tá? Então, dentro de uma forma geral, é preciso que se analise a existência de incentivos fiscais. Nós temos incentivos também na área do imposto de renda. Então, praticamente em todos os impostos, a gente tem um pouco mais e um pouco menos, dependendo do imposto de incentivos. Tá? Reduções de base de cálculo, é preciso ser analisado. Então, por exemplo, nós temos um incentivo fiscal de imposto de renda com relação ao desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, é bem interessante. As empresas que estão investindo em inovação tecnológica, desenvolvimento de novos processos industriais, por exemplo, podem lançar a mão desse incentivo, que é um incentivo de imposto de renda, tá? Para deduzir, além de deduzir como despesa, tá? Aquele gasto com a inovação, com a pesquisa, com o desenvolvimento daquele processo inovador, ele pode também excluir um percentual a mais dessa despesa direto no cálculo do imposto de renda. Tá? Isso para as empresas, por exemplo, do lucro real. Ele, além de deduzir como despesa, ele ainda pode excluir, por exemplo, 60% desse gasto, também excluir do lucro real. Então, ele vai abater 1,6, né? 160% praticamente daquele gasto, ele vai aproveitar para reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Ok? Então, é preciso analisar realmente todos, tributo a tributo, todos os incentivos fiscais, os regimes especiais possíveis e aplicáveis. E aí, ele, dependendo da empresa, da atividade do produto, né, a gente tem empresa que, às vezes, todos os produtos vão estar incentivados. Vai ter empresa que, às vezes, eu tenho alguns incentivados, outros não incentivados, ou alguns têm um benefício maior, outros têm um benefício menor. Então, é preciso analisar isso dentro do planejamento tributário em conjunto aí com a análise dos regimes de tributação. Porque, conforme eu disse, por exemplo, o RET, né, que é o Regime Especial de Tributação do ICMS, eu só posso aplicar para lucro presumido ou lucro real. Então, dentro do Simples, há uma vedação, porque a empresa do Simples não está sujeita ao sistema normal de débito e crédito. Já esse incentivo de inovação tecnológica eu só posso aplicar no lucro real. Então, ele vai adicionando aí vários fatores, né, que vão diferenciar os regimes uns dos outros, tá? Então, é possível sim, e o que a gente tem trabalhado bastante é em otimizar realmente esses incentivos fiscais, porque eles têm feito a diferença para as empresas, né? Principalmente agora nesse período mais complicado, em que as empresas precisam, né, fazer mais com menos, né? Então, esses incentivos têm auxiliado bastante aí as empresas na rentabilidade do negócio e na própria sobrevivência, né, do negócio para alguns casos, tá? E a gente sabe que o Brasil ele possui uma das maiores cargas tributárias no mundo, né? Então, por isso a importância de analisar e avaliar qual o regime ideal, né, para que a empresa não sofra mais para frente, né? Ou igual você falou, nesse período da pandemia. Então, é preferível estar tudo bem organizado, né? Sim. Não, com certeza. É preciso analisar com muita calma, né? Com muita calma todas essas variáveis, né? E é um processo, né, que não é só ao final do ano, né? Ele tem que ser cotidiano, né? Surgem novas oportunidades de benefícios, né, no decorrer do ano, então a empresa tem que ficar sempre atenta, né? Até mesmo quando vai iniciar. Desculpa, pode falar. Desculpa. Não, pode falar até mesmo.
até mesmo antes de abrir um negócio, né? A pessoa, o empresário deve Tem, avaliar, né? abrir um negócio é um ponto importante, né? O que a gente entende, o que a gente chama da análise de viabilidade, né? Vai fazer uma análise de viabilidade do negócio em si, né? Incluir essa análise de viabilidade tributária, né? Na análise de viabilidade geral de constituição da empresa. Por quê? Sim, Porque às vezes é um detalhe na parte tributária que você pode otimizar, você já vai constituir a empresa naquele molde ideal, né? Então você às vezes não vai ter um custo posterior para mudar. O ideal do meu grupo de empresas seria ter uma empresa no Simples, uma no lucro real, outra no lucro presumido. Aí ele criou uma única empresa com tudo integrado. Aí para você fazer a separação disso, isso gera custo, ou mesmo incorporação, se ele estiver aberto e não seja necessário todas separadas. Então é interessante também, nesse período inicial, né, planejar, né, vou abrir uma nova unidade, vou abrir uma nova planta industrial, vou abrir um centro de distribuição, eu vou abrir uma nova empresa num outro segmento, mas que vai ser a mesma empresa do grupo. Fazer uma análise de viabilidade tributária com planejamento tributário integrado entre as empresas do grupo é muito importante. sim. É igual você mesmo disse, o negócio possui inúmeras variáveis, né? E o que a empresa precisa fazer para analisar e quantificar a tributação e o benefício considerando todas essas opções? Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente viu que o negócio tem inúmeras variáveis, né? Além do negócio, eu tenho a parte fiscal e a parte contábil, que também tem inúmeras variáveis, opções, né? Regimes de tributação, né? Sim, E incentivos fiscais. Então, a gente só vai conseguir mensurar isso dentro do planejamento tributário. Eu não posso me ater somente à parte fiscal de regime de tributação. Tá? sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar toda a composição, principalmente se forem grupos de empresas, né? A composição do grupo de empresas, se for a empresa, eu tenho que analisar, por exemplo, as operações médias dessa empresa, tá? Projetar cenários futuros, né? Então, a gente aconselha sempre você ter uma projeção de cenário pessimista, moderado e um cenário otimista, tá? E em cada cenário desse, você vai analisar todos os regimes de tributação. Então, eu vou analisar o cenário médio, no simples, no lucro presumido, no lucro real. Vou analisar o cenário pessimista também nesses três, moderado nesses três. Então, eu estou falando de 12 cenários, né? Eu estou falando de 3 regimes de tributação versus 4 cenários. Então, aí a gente já tem 12 cenários diferentes para analisar, tá? Analisar com o máximo de detalhes possível, que é o seguinte: se a empresa já estivesse operando naquele regime de tributação ou naquela formatação, para a gente ter um grau de acerto muito grande, né? Se ela já estivesse se tributando lá no lucro real, hoje ela está, por exemplo, no lucro presumido, qual seria efetivamente a carga tributária dela matematicamente, tá? Sim. Então, nessas simulações, o objetivo é a gente ter, primeiro, qual que é a carga tributária exata. E uma questão, Jorge, muito importante e que muitas empresas não fazem ao fazer o planejamento tributário, né, ela se atém somente a comparar a carga tributária nos regimes de tributação. Olha, no Simples eu tenho uma carga tributária total X, no lucro presumido assim, no lucro real tal. Mas ela não recompõe a demonstração do resultado, não recompõe o resultado da empresa com base naqueles impostos, tá? O que isso pode gerar? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma empresa hoje que está no Simples e ela viu que o lucro real é mais viável para ela, tá? Ela vai ter, e aí dependendo da atividade, pode ser que ela tenha que ter mais custos. Não, né? Na melhor das hipóteses, eu vou ter vai dobrar o valor que eu pago para o meu contador, por exemplo, né? Eu vou ter que ter mais custo disso, disso, disso. A empresa resolveu montar uma nova unidade, viu que no lucro real é mais vantajoso, ela vai ter um aluguel do galpão novo, ela vai ter que ter mais um funcionário, no mínimo. Então, ela
eu tenho que mensurar, além da carga tributária, qual é o esforço necessário para se obter aquela vantagem tributária, para migrar para aquele regime. Tá? Então, nessa projeção de cenários, a gente já tem que considerar isso, porque às vezes pode acontecer de, olha, naquele regime, lucro presumido ou lucro real é mais vantajoso, olhando só o imposto, mas na hora que eu vou recompor o meu resultado, eu vi que as despesas necessárias para eu atingir aquele objetivo, elas praticamente absorvem a economia que eu vou gerar. Sim. Então, isso é um ponto fundamental, é a gente converter a economia tributária refletir isso na DRE gerencial da empresa, para quê? Para ela avaliar qual que é o resultado líquido. Olha, no regime atual eu tenho, por exemplo, 11% de rentabilidade final líquida. Se eu for para esse regime, nesse cenário, eu passo a ter 12,5%. Ah, não, realmente eu estou tendo uma rentabilidade líquida de tantos pontos percentuais. Ah, se eu chegar nesse cenário, mudar para o lucro real, por exemplo, passa para 16%. Tá? E aí você consegue ter clareza, né, seu objetivo matematicamente, de determinar, olha, isoladamente, analisando a carga tributária, é interessante, gera uma vantagem considerável, mas se eu analisar a DRE, todo o esforço para se atingir isso, o quanto isso vai ser rentável realmente? Porque o que vai importar é o resultado final. Né? Não adianta você mudar de um sistema, mas ter que ter todos os custos absorver aquela economia. Então, na verdade, você vai acabar, às vezes, desgastando a empresa. Né? Você tem mais controle, mais burocracia. Então, isso tem que se mostrar viável. Tá? Um outro ponto interessante, Jorge, e fundamental nessa questão, né, que a gente conversou de trazer o planejamento tributário para o dia a dia, além da questão das análises, né, de projeção de cenário, análise de regime de tributação, a gente trazer isso para apoiar a área gerencial da empresa. Tá? E nesse ponto a gente tem dois pontos fundamentais aí no dia a dia que tem se mostrado um diferencial muito grande, que é o planejamento tributário na área de compras, tá? E o planejamento tributário inserido na área de formação de preço, na parte comercial. Tá? Porque o que acontece? Para você, né, comprar bem, você tem que ter clara todas as variáveis, né? Fazer 3 cotações, né? Você tem que ter o menor preço nas cotações, só que nem sempre o menor preço corresponde ao menor custo, certo? Então, por exemplo, na parte de compras, como o planejamento pode ajudar a empresa a mensurar o menor custo, né? A gente conversou lá no início do Simples, né? O Simples tem um diferencial que é o pagamento da antecipação do ICMS na entrada, né? Que é uma diferença de alíquota que ele tem que pagar, que independente se ele comprar para revenda, para industrialização, para uso e consumo, ele tem que pagar essa diferença de alíquota. Tá? Então, se você estiver analisando só o preço isoladamente, né, vai chegar uma guia depois do contador com aquela diferença lá de 6% em média, vamos colocar assim, que hoje a conta tem que ser recomposta e dá 7 pontos alguma coisa, vai chegar uma guia com 7% do valor da sua compra para você pagar. Então, se você não considerar isso previamente, é 7% que às vezes vai representar um prejuízo com aquela mercadoria. Perfeito? Sim. Então, na parte de compras, a gente tem que trazer o planejamento tributário para o dia a dia da área de compras, mapeando a tributação nas compras, formando ferramentas de controle onde o pessoal de compras, que não é profissional fiscal nem contábil, não é nem o objetivo deles, né, mas que eles tenham uma ferramenta que eles possam ter padronizado essas variáveis, né, que é de acordo com a empresa, com o regime de tributação pode mudar, e aí ele vai conseguir oferir o menor custo. Tá? Então, hoje tem muita diferença na compra. Às vezes você vai
eu estou no lucro presumido, lucro real, eu tenho direito a crédito de determinado imposto. Então, aquele crédito, ele não faz parte do meu custo, se eu vou aproveitar ele depois. Dependendo da operação, eu tenho que estornar esse crédito. Então, antes ele não ia fazer parte do meu custo, mas por causa de determinado, às vezes dependendo de um regime especial, ele tem que fazer parte do meu custo. Então, pode ser que aquela operação antes que era vantajosa comprar, naquela situação, ou daquele estado, né, daquela localidade, daquela empresa, não seja mais interessante. Tá? Sim. Então, a gente tem que analisar a parte de compras detalhadamente. Uma outra parte muito interessante é a análise na formação de preço, né? Então, a gente trazer o planejamento tributário para a formação de preço, né? Hoje a gente tem, principalmente para as empresas que vendem para todos os estados, né? A gente tem aí 26 estados, mais Distrito Federal, então são 27 legislações diferentes de ICMS, né? Que é o que gera uma complicação muito grande para as empresas que vendem para fora do estado. E aí você tem que saber se aquele produto que você vende é substituição tributária naquele estado de destino, se não é, se tem protocolo de intenções. A gente tem aí uma variável que é o DIFAL, né? O que é o DIFAL? É o diferencial de alíquotas. Então, você tem que recolher o DIFAL, que é esse diferencial de alíquotas, para o estado de destino. Então, é uma questão relevante. Quando você vende para consumidor final, você tem que recolher o DIFAL. Então, é um custo tributário ali que vai somar no seu custo tributário total. Okay? Então, você tem aí inúmeras variáveis sobre a sua saída. Então, na hora de formar preço, né, você tem que analisar todas essas variáveis, né? Isso é muito difícil para o pessoal de e-commerce, né? Então, o e-commerce você pode vender para cada estado. Então, como é que eu vou formar um preço se para cada estado eu posso ter uma tributação diferente, um encargo diferente? Então, é preciso você entender todas essas tributações para você ter uma formação de preço média, né? Que vai compensar a variação. O estado eu tenho um pouquinho menos de tributação, o outro eu tenho mais tributação, né? Isso vai compensar um pouquinho na sua formação de preço, né? Se eu vendo para consumidor final, eu tenho DIFAL, a minha tributação é maior. Se eu vendo para um revendedor, eu não tenho DIFAL, a minha tributação é menor. Mas você não consegue fazer, né? No caso de e-commerce, está lá no seu site, você não consegue colocar preços diferenciados, né? Sim. Então, você precisa ter uma análise muito apurada disso. Para as empresas, né, comerciais normais, industriais, né, tiveram um pedido, uma cotação, como é que eu vou formar o meu preço? Né? Eu tive uma cotação para vender lá para o Nordeste. Né? Qual que vai ser o meu preço nesse caso? Vou vender por Nordeste, eu vou ter que destacar menos ICMS. Por exemplo, Nordeste é 7% que eu destaco. Então, dependendo de algumas variáveis, o meu preço pode ser menor para me tornar competitivo. Né? Então, assim, se você tem um preço muito alto, você está fora do mercado. Certo? Se você tem um preço muito baixo, você está tomando prejuízo. Então, assim, eu não posso ter nenhum nem outro. Então, a análise adequada aí da formação de preços, trazendo essa lógica do planejamento tributário, é muito importante. Para quê? Para garantir a rentabilidade que você quer. Não, eu quero uma rentabilidade líquida de X%, 15%, 10%, por exemplo, 20%. Qual tem que ser o meu preço para eu atingir isso? Então, tem estado que vai ter substituição tributária, tem protocolo de ICMS, tem estado que não tem venda que tem DIFAL, tem venda que não tem. Então, assim, para você o quê? Garantir que você não vai ter prejuízo, principalmente. O primeiro objetivo, eu não posso ter prejuízo. E o que a gente vê em determinadas empresas é não formar adequadamente seu preço com essas variáveis tributárias e acabar tendo prejuízo em algumas operações, tá? Então, a gente fez, por exemplo, uma análise recente de algumas empresas que, às vezes, você acha que está tendo lucro num produto, mas está tendo prejuízo, e aquele produto que você deixou lá encostado, que não é o principal da sua empresa, é o que está sustentando as atividades da empresa. Então, eu preciso equalizar isso, né? Para quê? Para melhorar a saúde
financeira da empresa. Sim, ótimo. Ô, Leandro, eu agradeço a sua participação aqui, né, no portal nessa tarde. O pessoal que está nos assistindo aí, a gente também vai disponibilizar o vídeo no YouTube, então quem quiser compartilhar e também acessar suas colunas, né, quinzenais, que você sempre traz temas importantes aí para o empresário, né, para quem trabalha justamente nessa questão de gestão financeira da empresa. Sim, não, eu queria agradecer, Jorge, mais uma vez aí, né, a oportunidade, o convite, né, de falar sobre esse assunto, né, que pode trazer, né, resultados aí para a empresa, né, fundamental, Claro. Na sobrevivência do negócio. Te agradecer também o convite, né, para escrever na coluna, né, na nossa coluna quinzenal, né, no portal acessa.com, né, a coluna de gestão de negócios, né, onde a gente aborda exatamente, né, assuntos aí do dia a dia das empresas, né, que podem contribuir realmente com o desenvolvimento do negócio, com a otimização do negócio, da rentabilidade, né. Queria convidar também para acessar, né, a nossa coluna, para acessar também o nosso site, né, albinooliveira.com.br, né, nós temos vários conteúdos também, né, semanais, acessar o nosso canal no YouTube, nós temos inclusive postado recentemente lá uma série de vídeos, né, sobre o planejamento tributário, falando um pouquinho sobre cada um desses pontos que a gente colocou também. Se inscrever em nosso canal, né, acessar a nossa coluna na acessa.com, e que a gente pode contribuir aí com o crescimento, né, das empresas aí nessa dificuldade, né, nesse emaranhado, né, de várias opções e várias disposições aí que a gente tem, que é a realidade brasileira, né? E realmente é um diferencial, né? É preciso que as empresas, né, se profissionalizem, né? A gente vê muitos empresários são muito bons no que fazem naquela parte operacional, mas ele precisa profissionalizar as outras áreas da empresa exatamente para ele otimizar isso, né? E para o negócio dele decolar. Então, o nosso objetivo é contribuir, né, com a profissionalização dessas áreas, né, dessas atividades de apoio para que ele possa ter o negócio dele saudável. Mas agradeço mais uma vez a participação aí. Estamos à disposição da ACS. Tá ok, muito obrigado e boa tarde para você e todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde a todos. Até logo, Jorge. Um abraço. Até.